e nós retornamos com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. O convite foi feito para todos e a gente, nessa linha de entrevistas, nós estamos sempre separando 20 minutos para cada candidato expor aí os seus debates, expor aí suas propostas, né, falar diretamente com você, amigo eleitor, e depois mais um minutinho a mais nos finais ali, nos acrescimentos ali, para você, para o candidato se dirigir diretamente para você, eleitor. Bom, é uma forma de ajudar você já no próximo domingo, dia 7 de outubro. E justamente quem me auxilia aqui nessa entrevista hoje está, mais uma vez, o diretor de jornalismo da emissora, o José Guilherme Ferreira. E quem recebo aqui nos nossos estúdios da SP Rio Mais, em São José dos Campos, é a candidata pelo PT, a deputada federal, Júlia Martim. Júlia, eu vou colocar aqui 20 minutos para você, para a gente ir acompanhando juntos, né, o nosso cronômetro. Quero agradecer e já desejar um bom dia. Bem-vinda à SP Rio Mais. Muito obrigada pelo espaço. Quero desejar um ótimo dia para vocês aqui, nesse estúdio, o pessoal que está trabalhando, principalmente para quem está acompanhando a gente, que está num momento de decisão, né? Reta final. Reta final, e a gente está vendo nas ruas que muitas pessoas ainda não tomaram as suas decisões. Exatamente. Quero aproveitar o tempo, eu estive aqui na SP Rio Mais, no período de pré-campanha, mas quero aproveitar o espaço para me reapresentar, porque algumas pessoas ainda, como a nossa campanha é uma campanha com recursos muito, muito mais baixos do que o costuma ser o de praxe nas campanhas, né? Muitas pessoas ainda talvez não tenham tido acesso às informações dessa candidatura. Eu sou a Júlia Martim, eu sou candidata a deputada federal pelo PT, sou presidenta do PT de Taubaté hoje, sou jovem, acabei de fazer 30, já não mais tão jovem quanto diz a juventude do PT. Lá no PT dizem que jovem só até 29 anos, né? Porque eles não lembram do Suplicy, que está com quase 80, e é um grande jovem, o principal jovem do PT. Sou jornalista e nós estamos numa campanha, meu número é 1320, nós estamos nessa campanha já desde o começo, quando a gente decidiu lançar essa candidatura com um propósito muito claro de apresentar uma proposta pro Vale do Paraíba que consiga retomar os processos de desenvolvimento aqui da região, né? Eu sou presidenta do PT, mas estou nessa caminhada, apesar de jovem, dessa ser minha primeira candidatura, já estou nessa caminhada há muitos anos. Sou filiada ao PT desde os meus 18, quando eu pude fazer a filiação formal, mas já tive filiação interna. Comecei no movimento sindical, o Sindicato dos Bancários, logo depois no Sindicato dos Energéticos, aqui do Vale do Paraíba, onde eu trabalhava com setores de eletricidade, né? Aqui é Bandeirante, Electro. E logo depois ingressei na faculdade, na Universidade de Taubaté, onde eu me formei e iniciei no movimento estudantil. Fui presidenta do Centro Acadêmico de Comunicação Social da Universidade de Taubaté. Lideramos uma luta pela federalização da Unital no período do Reúne, que é quando teve a maior expansão de universidades públicas na gestão do Lula, né, de universidades públicas no Brasil. A Universidade de Taubaté atendia todos os critérios por ser uma autarquia municipal para passar a ser uma universidade federal, mas a gente não conseguiu romper a barreira da administração municipal, que sempre teve um interesse político na Unital muito grande, e nós tivemos grandes escândalos na Universidade de Taubaté, que foram as trocas de bolsas de estudo por voto, né? O Peixoto, o nosso ex-prefeito lá de Taubaté, chegou a ser processado por oferecer bolsas de estudo na Universidade de Taubaté. Então, era muito difícil romper uma barreira desse uso político da universidade em prol da população. Mas, de lá para cá, a gente se engajou de forma muito grande dentro da luta pela educação gratuita e de qualidade, que pudesse ter acesso, ser acessível para todas as pessoas da nossa região e fortalecer as pesquisas aqui da nossa região, que ainda estão muito aquém. Ingressei na TV Vanguarda, onde eu fiquei por 4 anos trabalhando com produção, edição de jornais e dos programas lá da TV Vanguarda. Da TV Vanguarda, tive uma passagem na EPTV de Campinas. E, em 2014, na eleição da Dilma, quando a Dilma ganhou a eleição contra o Aécio, os ânimos estavam muito aflorados e os ímpetos raivosos das pessoas começaram a se mostrar, né? Naquele período, eu decidi pedir demissão, já com um entendimento muito grande da necessidade da democratização dos meios de comunicação.
e decidi sair da grande imprensa para somar na comunicação de gestão pública. Passei aqui pela gestão do Carlinhos Almeida, na área de mobilidade urbana, onde a gente ajudou a construir o plano de mobilidade urbana de São José, que revolucionou a forma dos espaços públicos aqui na cidade, criando o conceito de corredores de ônibus, privilegiando o transporte coletivo, revolucionando a malha cicloviária daqui da cidade, com o entendimento da importância da bicicleta enquanto um meio de transporte muito útil também para o transporte de trabalhadoras e trabalhadores. Discutimos muito a questão da educação para o trânsito. Júlia, queria perguntar para você o seguinte: você tem uma ligação com a juventude, né? Sim. Apesar dos 30, ainda... E a gente vê que uma das suas bandeiras aí é a questão do mercado de trabalho para os jovens, né? Que é uma preocupação nacional, mas que aqui no Vale é uma questão bastante... que tem que ser enfrentada, né? Como é que você vê essa questão do mercado de trabalho para os jovens e o que pode ser feito em termos de política lá em Brasília? Dentro dos 14 milhões de brasileiros desempregados, a maior parcela são jovens e mulheres, né? A gente vive hoje uma geração que foi a geração que mais teve acesso ao ensino formal, mais conseguiu se formar na faculdade, se desenvolver profissionalmente, e é a geração com maior índice de desemprego, né? Então, a gente conseguiu educar jovens, formar jovens para o mercado de trabalho, mas eles todos estão ou trabalhando em subempregos ou estão desempregados. Mas como que a gente faz isso lá em Brasília? Né? Como que uma deputada federal consegue ajudar a combater o desemprego? A primeira coisa é rediscutir a reforma trabalhista. A reforma trabalhista que foi aprovada num governo ilegítimo, ela foi uma reforma que retirou o direito da classe trabalhadora, ampliou o desemprego no Brasil e colocou trabalhadoras e trabalhadores para trabalhar em condições desumanas, né? Ao rasgar a CLT, ela compromete a qualidade e a quantidade de empregos no Brasil. A gente tem uma proposta que é o plebiscito revogatório, que é um compromisso de toda a bancada petista, que é colocar para a população decidir se quer ou não manter todas as mudanças que foram feitas nos últimos 2 anos. Mas tem uma outra questão que é importante colocar. Além de rediscutir a reforma trabalhista, quanto representante do Vale do Paraíba, eu quero atuar junto com a RM Vale, com o consórcio de prefeitos, para que a gente consiga propor uma rediscussão das vocações econômicas para o Vale do Paraíba. Então, a gente precisa trazer propostas, trazer incentivos e propor os debates que possam qualificar a geração de empregos regional, e aí com uma política regional, porque cada município fazendo o seu sem se conversar, aqui no Vale não funciona, porque a gente anda para lá e para cá e vive as outras cidades muito intensamente. Certo. Agora, você fala em revogação da reforma trabalhista. Agora, precisa haver uma reforma, não é? Sim. E qual é a proposta dessa reforma para você? O que você já falou o que você acha ruim nessa reforma do Temer, do presidente Temer. Agora, qual é a sua reforma? A reforma trabalhista que a gente propõe, ela é uma reforma que ela fortalece o direito da classe trabalhadora, né? Ela jamais retira nenhum passo a mais. Então, a gente tem entendimentos e pautas como, por exemplo, a redução da jornada de trabalho sem redução de salário, né? A gente tem o entendimento que é preciso fortalecer as instituições sindicais, mas numa reforma trabalhista que, acompanhada de uma reforma sindical, consiga reduzir a quantidade de sindicatos que existem hoje, num formato muito ampliado de representatividade. Então, ao invés de pequenos sindicatos, um em cada cidade, sindicatos divididos por ramos e com representatividade regional maior, até estadual ou nacional, dependendo da categoria, né? Isso facilitaria a fiscalização da atuação dos sindicatos, fortaleceria a luta da organização da classe trabalhadora e traria, sem dúvida, uma garantia de aumento salarial real para as categorias todos os anos, de ampliação dos benefícios. A gente defende uma ampliação da licença maternidade, ou seja, as mulheres tendo o direito de passar pelo período da amamentação, não que seja opcional os 6 meses, mas que seja, no mínimo, 6 meses. Hoje, no Brasil, a lei deixa que seja 4 meses. Algumas empresas podem optar pelos 6 meses, mas é a opção
da empresa. A gente acha que se 6 meses é obrigatório para a amamentação, é o mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde que a criança tenha de amamentação, então também deve ser o mínimo recomendado pela licença maternidade. Essa reforma trabalhista aprovada, ela liberou, por exemplo, que as mulheres gestantes ou mulheres em fase de amamentação possam estar em ambientes insalubres, o que era antes proibido. Então, revogar a reforma já é garantir que a gente consiga manter o patamar que nós estávamos, né? E sim querer avançar em algumas pautas que antes o Brasil ainda não tinha. Júlia, a gente está falando de um cenário bastante diferenciado dos anteriores nessas eleições e muito polarizado, e a gente viu a notícia aí de mais um atentado, enfim, tem Marielle Franco, que também sofreu um atentado. Está turbulento, está um cenário bem estranho nessas eleições e também até nas próprias pesquisas eleitorais a gente está vendo uma certa complicações ali de quem que vai para o segundo turno, enfim. O que diante desse cenário, e ainda mais diante de um movimento também que vem sido fortalecido aí de mulheres reagindo contra o posicionamento de alguns candidatos, mais especificamente contra o Bolsonaro, na atitude dele em algumas falas, como é que você, mulher, se coloca diante desse cenário e como é que você faz essa análise da sua candidatura? Se você vem sofrendo de resistência, o que você pode passar para a gente da sua experiência nesse cenário atual que nós estamos vivendo nessas eleições, diante de você pleitear uma vaga lá em Brasília, como mulher e também como candidata do PT? Olha, menino, se alguém quiser ampliar o repertório de palavrão, é só entrar lá no meu Facebook e ler os comentários que eu recebo todos os dias de ofensas, porque tem coisas que nem eu imaginava que alguém podia falar para outro ser humano, né? Alguém que você nem conhece. São ofensas das mais absurdas e em nenhum dos comentários qualquer argumento político contra as propostas que eu coloco. Então, a gente vive hoje a eleição mais importante da história recente do Brasil e existe uma polarização. A criminalização da política dos últimos anos, né, como ela vem sendo feita, ela fez criar uma sensação de ódio à classe política que estimula essas ofensas, que estimula... Ontem eu estava fazendo campanha, entrei num comércio e uma senhorinha que nem vota mais, porque ela já está com quase 80, diz que não quer mais votar, pegou o meu panfleto e falou assim: eu sou evangélica, sou muito religiosa, gosto muito de Jesus, mas eu queria que você fosse assassinada. Eu acho que todos os petistas têm que morrer, porque Deus não está com vocês. E se eu pudesse, eu mesma matava vocês. Então, numa lógica de uma senhora que tinha acabado de me ver, de me conhecer pela primeira vez, eu fui lá, dei bom dia, né, pedi licença, perguntei se eu podia conversar. A gente vê que não é uma eleição comum. O candidato que está aí colocado às frentes da pesquisa, e eu tenho que colocar em muitas aspas, porque a gente entende que o candidato deveria ser Luiz Inácio Lula da Silva, que estaria à frente de todas as pesquisas em todos os cenários, mas como a gente teve uma eleição onde as candidaturas foram manipuladas pelo Poder Judiciário, então hoje a gente tem um candidato que representa o fascismo, representa o machismo, a homofobia, representa o racismo, representa a luta contra a preservação ambiental, contra as comunidades tradicionais, contra os movimentos populares da luta pela terra e representa principalmente o interesse do agronegócio, né, e representa o interesse da indústria bélica, representa uma série de interesses que não o interesse do povo. É uma eleição muito difícil da gente encarar, mas é uma eleição necessária de se fazer o debate. Algumas pessoas me dizem: Júlia, você é corajosa. Gente, a voz não vai chegar até domingo, tá? Já vou pedindo desculpa, porque a gente está falando já há muito tempo. Mas as pessoas me dizem que é preciso coragem para dizer ele não, para ir para as ruas, para se posicionar publicamente diante de um cenário que você entra numa loja e alguém diz: eu queria poder te assassinar. Te assusta isso, né? Mas aí que tá. Como é que tem sido o seu dia a dia no caso, o pouco tempo, o pouco espaço? É uma atuação maior nas redes sociais? É o corpo a corpo? Como é que tem sido esse cenário? E agora, já chegando quase no domingo das eleições, na reta final. É na rua, de manhã, de tarde e de noite, também nas redes sociais o tempo todo. O que é assustador é ver a quantidade de desinformação que está acontecendo. O candidato que está às frentes das pesquisas, ele não tem programa eleitoral, praticamente,
são alguns segundos. Ele não participa de debate, porque está hospitalizado, estava, né, saiu agora há pouco. Não participa quase de nenhum espaço, ou seja, as pessoas não o conhecem praticamente, sabem muito pouco dele enquanto candidato. E existe uma indústria de fake news tão imensa, onde até o caso do Lula, lá de 89, da ex-esposa dele, que depois assumiu que recebeu dinheiro do Collor para dizer que o Lula... Até isso está sendo ressuscitado, e tem gente vindo perguntar para mim, é verdade que essa é a ex-mulher do Lula e o Lula abandonou a filha? Olha a fake news que resgataram lá de 89, e a gente ainda precisa trabalhar para desmentir. A última fake news foi a Manuela Dávila com a camiseta Jesus é travesti, né? Que é uma fake news, e daí já foi decifrado ali que usaram uma imagem dela recente, né? Exato. Eu escuto pessoas dizendo assim, Júlia, eu não posso votar no Haddad porque vocês defendem que vocês querem ensinar crianças de 5 anos a fazer sexo. Aí como que você consegue? Viu, Júlia, você, voltando um pouquinho à questão, você disse da questão da demonização da política, né? Por parte do judiciário. Você estava falando da Lava Jato? Não necessariamente, mas também. Se você tem um bicho feio, fedido, horroroso, espinhoso, chato, você não quer chegar perto dele. Né? Você quer ficar muito distante disso. Hoje a política é esse bicho. Né? Hoje a política é esse monstro. Isso vem sendo construído muito pela responsabilidade da própria classe política. Né? A quantidade de corrupção, a forma como a política foi feita, por existir uma classe política, ou seja, não ser representantes do povo, que de fato estão lá, mas representantes de determinados interesses, cria uma distância imensa da população da representatividade que ela coloca em todos os níveis, né? Isso nos níveis municipais, estadual, federal, mas a gente sabe que a Lava Jato ela teve sim um papel importante nesse processo, porque ela escolheu um único alvo para demonizar. E aí, quando você escolhe um único alvo para demonizar, como se esse único alvo fosse responsável pela totalidade de corrupção que existe no país, por todos os problemas sociais brasileiros, fosse responsável, as pessoas colocam, o responsável pelo problema da Petrobras é o PT, como se nunca tivesse acontecido corrupção na Petrobras em outros governos, como se tudo tivesse sido iniciado por um único partido, por uma única pessoa. E todos nós sabemos que todos os problemas que o PT teve, enfrentou, e nós fazemos autocrítica sobre isso, mas se o PT fosse o responsável pela corrupção do Brasil, seria um problema fácil de resolver. Né? Aniquilar o PT resolveria, mas a gente sabe muito bem que a corrupção no Brasil ela começou desde a invasão dos portugueses. Né? Existe uma questão histórica dentro do processo de organização política do país que permite que isso aconteça. Não é luxo do Brasil, isso acontece no mundo inteiro, mas no Brasil é muito enraizado. Então, esse ódio a um partido, esse ódio à política... Esse antipetismo, né? O antipetismo hoje está favorecendo que as pessoas não votem. Elas não estão votando porque necessariamente elas concordam com o coisa. Elas estão votando porque elas discordam de um partido político. Não é nem do Haddad, porque o Haddad é uma pessoa que, ele por si só, não carrega um histórico de corrupção ou de qualquer escândalo. Foi foi o melhor prefeito que São Paulo teve. Tive a honra de trabalhar na gestão do Haddad junto com o Eduardo Suplicy. E ele acaba sofrendo a questão do antipetismo. O que a gente pede é que para as pessoas olhem as propostas do coisa, né? Avaliem no que estão votando e vou além. Mais preocupante, porque eu duvido muito que esse homem possa ganhar as eleições, mas o mais preocupante é quantos parlamentares ele arrasta com voto de legenda e que vão colocar as ideias dele no Congresso Nacional. E aí mora o perigo. Uma questão hoje que se discute muito, né, é após a eleição, né, e a governabilidade. Né? Quer dizer, tendo vitória de Haddad ou de Bolsonaro, a gente vai viver momentos difíceis, principalmente porque o país vive uma grande crise econômica. Né? Como é que você está avaliando esse cenário? A composição do Congresso hoje ela é feita para que exista uma necessidade de governabilidade
absurda, né? Como a forma como é composto, a forma como a eleição é tida da proporcionalidade, a forma da composição das bancadas, ela obriga que o gestor tenha que negociar. O problema é que os parlamentares sempre foram tão corruptos que a moeda deles de troca sempre foi a corrupção, né? Então, para que conseguisse negociar, entre eles negociam os votos, se organizam, tudo por meio de uma grande corrupção. Então, você defende uma reforma política. A gente sempre defendeu uma reforma política. Na verdade, o Partido dos Trabalhadores é o partido que mais defendeu uma reforma política no Brasil. A dificuldade da governabilidade fez com que nós não conseguíssemos colocá-la em pauta, assim como outras reformas, nas gestões do Lula e da Dilma, porque existia uma necessidade emergencial de acabar com a fome, de acabar com o desemprego e de voltar a investir em educação pública. Então, foram essas as prioridades, gostando ou não. Eu tenho várias críticas a isso também. Acredito que as reformas deveriam ter sido prioridade, mas, na verdade, esses governos optaram por acabar com a miséria. E a governabilidade hoje ela atrapalha a gestão de qualquer pessoa. Eu entendo que, um absurdo de uma vitória do Coiso, a situação ela vai virar muito mais de resistência do que de governabilidade, porque ele já se coloca contra a legitimidade do Congresso, né? Ele diz em alguns pronunciamentos que, se ele é eleito em primeiro dia, ele iria querer acabar com o Congresso Nacional. Então, seria difícil até que existisse diálogo diante de um homem que ele é opressor, é fascista e não respeita as instituições democráticas. Ele entende que a intervenção militar e um golpe a partir de um regime não democrático, autoritário e opressor é a solução para um país de 200 milhões de brasileiros que tem muita cultura, muita arte, muita diversidade que precisa ser respeitada. Muito bem. Bom, faltando 5 segundos ainda, já passa rápido. Eu vou deixar aqui mais esse 1 minutinho final, Júlia, para você poder se dirigir diretamente a essa câmera que está voltada para você e falar diretamente para o eleitor, como você mesmo citou, muita gente ainda está indecisa. Enfim, agora o tempo é seu, 1 minutinho a mais. Obrigada. Eu quero convidar todo mundo para conhecer nossas propostas nos sites, no Facebook, Júlia Martim. Meu número é 1320, eu sou candidata a deputada federal, porque eu entendo que o Vale do Paraíba precisa ter uma representatividade em Brasília que defenda os interesses da população e não os interesses da elite, do agronegócio e do grande empresariado, dos bancos. E é por isso que eu estou pedindo o apoio de todas as pessoas. É mais do que pedir o voto, é pedir a confiança e a participação. Ganhando, o que eu peço é que as pessoas participem desse projeto, colaborem com um mandato que é da nossa região, é do povo do Vale do Paraíba e não pertence a uma única pessoa. O que a gente quer construir é um projeto que consiga lutar por mulheres, por jovens, por emprego, por saúde pública gratuita e de qualidade e para defender as riquezas que o Brasil tem. É isso, muito obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, bons trabalhos aí nessa reta final e boa sorte. Obrigada, muito obrigada.